Dona Marli. Depois dessa prece maravilhosa feita pela nossa querida Dona Marli, nós vamos hoje abordar um assunto que, para mim, e tenho certeza que para todos nós espíritas, e tomara que outros que não sejam espíritas possam ouvi-la, para fazerem reflexões, assim como nós temos feito, ao longo dessa nossa dentro dessa doutrina que nos traz tantos ensinamentos, né? E o assunto de hoje, materialistas e materialismo, como nós falávamos em off antes de começarmos a gravação, ela é um assunto que guarda bastante relevância, bastante importância no momento que nós estamos vivendo. Eu retirei esse conteúdo, eu gosto sempre de dar as fontes, porque assim também permite que outros se socorram a elas e leiam com mais atenção depois, né, no seu canto aí, fazendo as suas reflexões, que é uma das obras de Emmanuel, Religião dos Espíritos, em que ele fala, foi publicada, a minha edição é a nona, mas foi lá pelos idos de 1960, e ali é uma reunião de mensagens que eram recebidas e depois Emmanuel fazia as considerações sobre os temas que eram pedidos para que aquela reunião mediúnica apresentasse esses conteúdos. Então, é um livro, como todas as obras de Emmanuel, e principalmente os livros de mensagem, que são muito sintéticas, mas com uma profundidade muito grande. E lendo sobre isso, são duas seguidas, nas reuniões de setembro de 59 e de outubro de 59, falam sobre o materialismo e os materialistas. E então nós vamos começar. Primeiro, como eu sempre gosto de apresentar e dar o sentido etimológico da palavra materialista, porque sempre que a gente compreende o sentido da palavra, ele amplia e nos possibilita entender melhor o conteúdo que nós vamos abordar. Então, etimologicamente falando, a materialista tem dois sentidos principais, um no campo filosófico e o outro no campo comportamental. No sentido filosófico, a materialista refere-se à doutrina, vejam bem, que considera a matéria como a única realidade, explicando tudo a partir dela. No sentido comportamental, a materialista descreve a pessoa que valoriza excessivamente bens materiais e o conforto físico, muitas vezes em detrimento daquilo que realmente tem importância, que são os valores espirituais, os intelectuais e os culturais ou culturais. Então, como eu disse, Emmanuel traz de uma forma enxuta, sucinta, mas que se aplicam muito ao tempo que nós estamos agora vivendo, nessa nossa sociedade, né? É lógico que algumas variações já se operaram, né? Porque, graças a Deus, a ciência vem corroborando gradativamente os princípios da doutrina espírita. E aí a gente faz aqui um primeiro gancho que eu gosto, vocês sabem que eu estou sempre abrindo ganchos, né? Quando nós falamos da ciência, lembrando Kardec, sempre nos alertando para que quando a ciência ah, colocasse a pá de cal em cima de algo, era para que nós seguíssemos a ciência, mesmo que essa viesse a contrariar um princípio da doutrina. Como nós vemos, até hoje não houve nenhuma afirmativa da ciência que pusesse ao lado ou
ou que contrariasse aquilo que a nossa doutrina traz como princípios. E aí também a gente pode pensar no seguinte, que isso para mim traz muita esperança. A espiritualidade maior, quando trouxe ao mundo a doutrina espírita, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Ali não havia jogo para permitir que nós, humanos, conseguíssemos derrubar essa doutrina. Tudo haveria de se cumprir no tempo certo. E nós, assim, já vemos, né, nesses 160 e poucos anos da nossa doutrina, ela só tende a se expandir, a crescer, a ter confirmações da ciência acerca de seus princípios, como nós vamos ver no decorrer dessa explanação acerca do materialismo e dos materialistas. Então, isso para nós é um alento. Nós sabemos que tudo tem um processo. Nada dá saltos na nossa evolução. E gradativamente nós haveremos de ter implantado essa doutrina no coração de toda a nossa humanidade, porque eu particularmente gosto de lembrar sempre que a nossa evolução não se opera aos saltos e que nós temos um comando, que Deus está no comando e Jesus é o nosso governador planetário, o idealizador, né, aquele que, junto com uma pleiade de espíritos, trouxeram essa nossa doutrina para o mundo. E ela não vai ficar destrita a poucos adeptos, mas a toda a nossa humanidade. Ela não veio, mais uma vez, isso é bom que nós frisemos, porque às vezes a gente é obrigado a se reportar a alguma outra religião, mas o Espiritismo não veio para derrubar nenhuma religião, mas trazer luz a todas elas. Então, nós vamos colocar, né, essas questões que Emmanuel fala, essas considerações que ele fala sobre o materialismo e os materialistas, e ele, numa delas, ele fala sobre a necessidade de nós percebermos o que o materialismo pode trazer de mal para para a nossa sociedade. As consequências, como Emmanuel fala, de um comportamento exclusivamente materialista numa sociedade, podem gerar as mais perturbadoras situações, como, por exemplo, o suicídio. Então, é muito grave as pessoas não terem uma ideia daquilo que a vida representa, que a vida não é só matéria, que nós temos um propósito, que a morte não é o fim de tudo, mas é a continuação de uma vida. Somos espíritos imortais. Ora aqui encarnados, podemos estar amanhã em outro orbe, numa constante evolução da espécie, dos seres, da criação. Então, é importante que nós tenhamos essa preocupação, vamos dizer assim, com as verdades espirituais, essa ligação com o divino. Nós não podemos viver só pensando naquilo que é material ou que a ciência é capaz de perceber por aquilo que é material, sentido, dimensão, cheiro, não é assim que funciona. E aí, nós temos também que eu admiro profundamente, né, e muitos de nós, tenho certeza, espíritas, que já fizeram leituras de Leon Denis. No livro Depois da Morte, ele aborda o surgimento dessa filosofia materialista e por que ela ganhou tanto espaço, principalmente entre os pensantes nos meados do século XVIII. E ele diz nessa obra, que aliás é magnífica, também uma parte aqui falando de Leon Denis, para mim é sempre quando você lê as obras de Leon Denis, dá a impressão que ele fala todo o conteúdo.
todo o conteúdo da obra de Leon Denis, ele tem uma visão muito ampla e parece, você fazendo as leituras, você parece que ele está falando hoje para nós, como se ele estivesse vivo analisando uma situação que nós vivemos hoje no presente. Isso com relação à mulher na sociedade, em vários tópicos, Leon Denis ele se supera nas suas análises. E aí ele fala nesse livro, Depois da Morte, que historicamente, isso palavras de Leon Denis. Eu gosto de fazer a menção para não dizer que é minha opinião ou alguém achar que sou eu que estou inventando. Mas nós sabemos, ele fala que nós sabemos que foram os excessos perpetrados no edifício católico que levaram muitos ao combate dos dogmas da Igreja, como inacessíveis, como também a desertarem da crença espiritualista e, ao mesmo tempo, da crença em Deus. O ser humano se afastando das concepções metafísicas, ou seja, daquilo que transcende a natureza física das coisas, eles foram procurar a verdade na observação direta dos fenômenos, no que se convencionou chamar o método experimental. Resumindo, para as doutrinas materialistas, tudo é matéria. E aqui, por favor, faço de novo uma fala que ninguém está aqui atacando nenhuma religião. Quando ele fala isso, foi porque isso realmente aconteceu dentro da hierarquia católica, o que se fez durante séculos em nome do Cristo, né, usando o Cristo para manter-se no poder, para fazer com que as pessoas fossem colocadas num cabresto sob medo. Então, isso não somos nós que estamos falando ou criticando, são fatos históricos que estão registrados. As torturas que se fizeram na Inquisição, na Idade Média, tenho certeza que hoje a igreja tem um outro olhar, mas isso tudo aconteceu. E aí a gente sabe que ainda existem muitos desencarnados que estão no mundo espiritual obsediando os cristãos. Tem um livro muito bom do Divaldo, Obsessões Psíquicas, eu não me lembro, Transtornos Obsessivos, numa dessas obras de Manuel Filomeno de Miranda, em que há um processo muito intenso de obsessão numa casa grande espírita, porque os obsessores são aqueles que perseguem o Cristo onde quer que se fale dele. E nas nossas casas nós falamos do Cristo. O Cristo para nós é o nosso governador planetário, né? Nós espíritas temos que revivenciar o cristianismo primitivo naquela sua pureza, né? E que significa o quê? Amar, aprendermos a amar o nosso próximo e a fazermos tudo segundo aquilo que o Cristo nos ensinou. Então, quando eu falei, não é para nenhum ataque, absolutamente, porque eu entendo particularmente que todas as religiões têm a sua finalidade, que todas são úteis, só que nós precisamos sim, nesse contexto religioso do mundo diversificado, nós precisamos trazer as ideias verdadeiras da realidade espiritual. Então, voltando aqui rapidamente na questão dessa crença materialista, rapidamente uma pequena análise. Se o mundo fosse somente um composto de matéria, e aqui é muito importante isso, governado por uma força cega, isto é, pelo acaso, nós sabemos que não existe acaso. Nós não veríamos essa adaptação inteligente dos meios aos fins, essa harmonia das leis, forças e percepções que se manifestam em toda a natureza. Se não há no universo razão, justiça, amor, nem outra coisa além de uma força cega, prendendo os seres e a alma, sem consciência, diga-se de passagem, então
Para que o ideal, a beleza moral, o bem e outras, se são tantas as outras ilusões e mentiras? Não é mais um dever, mas sim o gozo que o homem precisa ver e ter como alvo na vida. Então, todas essas questões de dever, de caráter, de bondade, de moral, de ética, isso tudo seria, já que tudo não tem um propósito, né? Seria o quê? Desprezado. E o que que se faria, o que fariam as pessoas? Simplesmente passar por cima de todos essas virtudes que nós buscamos ansiosamente na nossa vida. Infelizmente, nos dias presentes, muitos, né, nós já falamos isso, mas muitos dos desatinos que nós estamos vivenciando é por conta dessa ausência de espiritualização, de consciência do que realmente somos, de onde viemos, para onde iremos, essa ânsia de poder, de conquistas materiais que nós sabemos está extrapolando. São elas que promovem as guerras, as cisâneas, os crimes, os homicídios, toda essa falta de amor uns para com os outros. Por quê? Porque essa preponderância do materialismo faz com que as pessoas elas se esqueçam de todos esses deveres, né, no viver eticamente, de viver com harmonia, né? Por quê? Porque acreditam que quando morrerem vai voltar para o pó, do pó de onde vieram. Então, o que acontece? As pessoas ficam, ah, vamos falar, febrilmente absorvida por essas questões políticas, pela busca do poder financeiro, sacrificando assim os interesses morais e ao bem-estar material. Então, vejam que falar sobre materialismo é uma excelente reflexão para nós, né? Porque quando nós estudamos a doutrina espírita, segundo Emmanuel, estudar a doutrina espírita, ela contribuirá para o aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo, por ensinar, né? O que que a nossa doutrina nos ensina? Ensina a nós, homens, a humanidade, a dignificação do futuro, mantendo-nos livres, vamos dizer assim, de seitas, de cores, de castas, de privilégios. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus e irmãos de humanidade. Imaginem, queridos irmãos nossos, que estamos aqui trocando e vamos trocar umas ideias. Quando toda a nossa humanidade tiver esse pensamento, que somos todos irmãos, não importa onde tenhamos nascido, a cor da nossa pele, não importa, importa que nós estamos aqui uns para ajudar-nos aos outros. Imagine se cada país pudesse dar ao outro aquilo que falta e receber do outro aquilo que ele não tem. Para que as guerras? Para que essa ânsia de dominação? Quando houver respeito pelas religiões, aquelas religiões radicais, elas não vão impor pela força, sacrificando pessoas que não coadunam com as suas ideias, imporem tudo isso. Na verdade, a busca pela espiritualização, ela tem uma relevância das mais extremas, né? Então, nessas mensagens sucintas de Emmanuel, ele aí mostra o lado da importância e ele nos concita isso, a todos nós espíritas, a fazermos cumprirmos bem as nossas tarefas, ah, nesse sentido de levarmos, divulgarmos a bandeira da imortalidade, né? Porque isso é verdadeiramente relevante quando todos nós tivermos essa certeza
de que a vida continua, como nós mudaremos a nossa conduta na Terra? Como nós pensaremos mais? Veja bem, aqui quando falamos em pensar, eu vejo por mim, quanto mais nós vamos adquirindo uma consciência, até um pensamento, às vezes, que a gente se deixa levar, ou de raiva, ou de indignação, ato contínuo aquilo, eu penso já que eu tenho que mudar, porque o meu pensamento é responsável pela psicosfera da Terra. E ele é responsável por quem eu vou trazer de influência, quem vai se aproximar de mim com esse meu pensamento. Assim na maledicência, assim na minha, se eventualmente eu me quedar muito ociosa, descumprindo com os meus deveres, tudo isso são reflexões que eu tenho certeza que muitos, que todos nós, de uma certa forma, fazemos constantemente nessa busca pelo nosso aperfeiçoamento moral, né? Porque a doutrina, quando ela é bem compreendida, ela nos leva a isso. Não é só ganhar erudição com as leituras, termos um conhecimento aprofundado da doutrina. Mais importante também, além disso, é nós termos uma conduta cristã, porque é isso que está faltando no nosso mundo. Conduta cristã, a prática do bem. O que adianta nós sermos eruditos e não fazermos o bem? Lembrando a máxima de Kardec que nós trazemos na bandeira da nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela tem muitas formas de se expressar. Não é só no dar o material, mas é na nossa conter a nossa fala, aceitar o nosso próximo como ele é, sentirmos e desenvolvermos em nós a compaixão, sem julgar ninguém. Então, são várias facetas da caridade, e acho que é relevante que nós também estudemos etimologicamente cada palavra, para nós reforçarmos essa luta que nós trazemos dentro de nós, porque só teremos um mundo melhor quando nós nos espiritualizarmos com essa profundidade que nós devemos buscar, não ficarmos no raso, não nos contentarmos, por exemplo, isso para nós espíritas, irmos somente uma semana, um dia da semana para ir lá ouvir uma palestra no centro e tomar um passe. Nós precisamos ir também aos estudos dentro da casa espírita. Aliás, quero parabenizar a casa de vocês maravilhosa pelo esse ano. Eu vi que vocês farão 93 anos de existência. Isso é muito gratificante para o movimento espírita sabermos dessas casas que operam, levando toda essa doutrina adiante, né? E com certeza os dirigentes fazendo isso com amor, porque nós precisamos acolher as pessoas que chegam às casas espíritas, e diante desse quadro de desatinos que está por aí, a gente vê isso quando as pessoas chegam na casa espírita, elas estão necessitadas de acolhimento. Nós, num primeiro momento, nós temos que acolher as pessoas, temos que abraçá-las, temos que orientá-las para que elas então se sintam seguras e etapa seguinte, elas comecem seus estudos e se desenvolvam e serão outros trabalhadores da casa e as casas vão aí fazendo o seu papel, que é o que Emmanuel nos concita a fazer, né? Nós precisamos oferecer a doutrina espírita aos nossos irmãos pelo nosso exemplo. De que adianta, por exemplo, alguém chegar numa casa espírita e encontrar um dirigente marrudo, mal-humorado, austero demais? Disciplina é uma coisa. A disciplina precisa em todas as nossas atividades, da casa e na nossa vida. Mas eu ouvi uma certa feita, um mentor dizendo a um dirigente: disciplina com brandura. E é isso que nós precisamos: disciplina com brandura, um acolhimento.
e buscarmos, né, nessa nossa jornada, essa, o desapego material, que não significa deixar de trabalhar, deixar de ter alguma coisa. Nós sempre falamos isso. Ter alguma coisa é obrigação nossa. Nós não podemos ser, vamos dizer assim, pedra de tropeço para os outros. Todos nós temos inteligência. A inteligência é um atributo do espírito. Então nós precisamos fazer a nossa parte, estudando, trabalhando, sendo úteis, ajudando aqueles que estão mais atrasados, né? Nos espelhando naqueles que estão mais adiantados. Quantos que estão aí no movimento espírita, eu amo, e essa tecnologia maravilhosa, ela serve para isso. Quantos palestrantes na Associação Médica Espírita e outros divulgando a doutrina, viajando para o mundo, congressos maravilhosos espíritas, principalmente nesse campo científico. Então a gente vê que desse tempo do início da nossa doutrina, nessas mensagens de Emmanuel, em meados do século passado, quanto nós já avançamos. Graças a Deus, nós estamos indo, e aquilo que eu falei inicialmente, que eu tenho confiança nos planos divinos, isso é algo que ninguém pode nos tirar. Então, sempre na minha fala, eu quero trazer um pouco de esperança, mesmo que nós estejamos vendo coisas muito ruins, guerras. Meu Deus, quando que o homem vai parar de guerrear? Uma hora ele vai, porque também temos que lembrar que nos planos de Deus tudo tem que evoluir. Tudo tem que obedecer aquelas leis morais que estão lá no nosso livro dos Espíritos, que é a lei do progresso, é a lei do trabalho, e, infelizmente, para os nossos irmãos que não conseguirem se enquadrar dentro dessas novas diretrizes do mundo espiritual, eles terão que recomeçar em mundos mais primitivos. Ninguém deseja isso. Todo mundo e todos os dias das minhas preces, eu peço a Deus que dê luz, despertamento consciencial, porque nós precisamos disso e aproveitarmos essa nossa encarnação da melhor maneira possível, né? Porque nós não sabemos quando nós teremos oportunidade de estarmos novamente habitando um corpo físico e vivenciarmos experiências que nos proporcionarão mais um degrau para a nossa evolução. Sem essa estada corpórea, estar no mundo físico, nós podemos estar lá no mundo espiritual e vamos estar aprendendo, trabalhando, estudando, ajudando, mas só quando nós vestimos a carne no corpo físico, estamos no corpo físico, com esquecimento do nosso passado é que nós seremos avaliados o quanto nós já somos capazes dos enfrentamentos e de aproveitarmos lições que esses enfrentamentos nos proporcionam. Se todo mundo, no momento da dor, das provas, entendesse o recado, não teríamos suicídios, não teríamos descrenças, não teríamos revoltas, nós apenas entenderíamos e agradeceríamos a Deus por estarmos vivenciando aquilo. Então, para finalizar, com palavras maravilhosas de Leon Denis, ele fala assim que a humanidade só sairá desse caos moral quando a luz se faça aos olhos de todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, homens, mulheres e crianças, sugerindo a implantação de um novo ensino popular que venha esclarecer as almas quanto à sua origem, aos seus deveres e destinos. Já não estamos a caminho? A pergunta que eu deixo. Eu penso que sim. E quando ele fala, Leon Denis, lá, olha quanto tempo que ele disse essas palavras tão atuais. Um estudo que venha estar no ensino popular a questão espiritual.
e nós já sabemos que tem universidades já colocando a questão espiritual, principalmente faculdade de medicina, dentro dos seus currículos. Isso é maravilhoso, porque nós não podemos só, nesse campo específico da medicina, tratar só da matéria. Nós precisamos ver o conjunto, e nós somos espíritos antes de sermos matéria. E as doenças, muitas e muitas, para dizer, nós poderíamos dizer, todas têm o seu início no espírito. Então, trazer isso para a universidade, essa compreensão, é maravilhoso. E nós sabemos aí também, porque, lógico, essas mensagens são de 1960, mas nós sabemos quanto isso já está acontecendo em vários pontos do nosso planeta. Então, queridos, era isso que eu tinha a dizer. Espero, desculpe se fui repetitiva ou cansativa, mas eu estou aberta aí para se alguém tiver alguma pergunta ou trocarmos alguma ideia. Também tenho, eu também tenho uma preocupação muito grande com esse nosso planeta maravilhoso. Não tem um dia nas minhas orações. Desculpa, principalmente como um dia como hoje, de céu azul, estupendo, e eu olho, eu faço as minhas orações e um agradecimento profundo pelo planeta que Jesus nos ofereceu, né? Começa por aí. Às vezes eu penso, como eu sei que eu ainda vou estagiar muito tempo em planetas, mas eu falo assim, como eu não conheço nenhum superior, esse planeta superior, eu amo essa Terra, esse planeta. Ele é lindo, ele é minúsculo diante do universo. Ao lado disso, também me deixa incomodada, e talvez por esse pensamento materialista de que tudo acaba com a morte, e isso faz com que as pessoas não desenvolvam outros sentimentos, né? Principalmente os espirituais, a pessoa vive de forma displicente. Eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de ver lixo, de jogar. Assim, aqui eu moro em São Paulo e é uma região que tem muita gente, muito movimento, que é aqui perto da Paulista, e eu fico indignada com a displicência das pessoas no jogar o lixo no chão. Hum. Então, você passa, às vezes, em calçadas, à frente de prédios muito bonitos, mas que tem montanha de lixo jogado. E eu não sou capaz de jogar uma tampinha, acaba meu azeite, eu desmonto inteirinho o vidro, tiro o ferro, tiro para poder colocar. E às vezes eu falo, meu Deus, mas eu estou exagerando porque eu não consigo jogar uma tampinha de plástico misturada com ferro e, enfim. Por quê? Eu penso o seguinte, eu tenho que fazer a minha parte. Eu É, vou fazer essa parte, custe o que custar. Então, como você falou, você ter uma consciência, levar uma sacola, você usar menos o plástico, consumir menos coisas, por que que precisa comprar tudo e todas? Eu entro em loja que tem essas miudezas, eu entro e saio e falo, não tenho nada, não estou precisando de nada e não vou comprar nada e aproveito muito as coisas. O desperdício de comida, não se joga comida fora quando existe tantos milhões de pessoas passando fome. Você não tem o direito de ter nada na sua casa sendo desperdiçado. Mas eu falo e penso, bom, sou eu e alguns outros tantos, mas uma grande maioria ainda não tem. E é justamente essa questão da falta de consciência espiritual. Porque quando nós temos uma certeza de que nós estamos aqui, num planeta para que nós possamos evoluir, nos foi oferecido um planeta que tem tudo, tem a água, tem tudo que você planta, ele dá em algum, né? Pode não ser igual em todas as partes, mas como eu disse, o que não tem num lugar, o outro deve suprir. O nosso Brasil, por exemplo, é gigante, gigante mesmo em todos os sentidos. Nós teríamos e temos possibilidade de matar a fome de muitas pessoas. Um continente africano que todo mundo fala, mas é o europeu que subjuga. E lá existem tantas riquezas e não precisaria existir tanta miséria. Mas o que que está por detrás disso?
a ganância, a Uhum. falta de entendimento espiritual. Então, essa questão do materialismo e ser materialista, eu penso que está intimamente ligado a todas essas questões que nos incomodam já, né? Porque quem tem a consciência desperta não fica feliz em ver a quantidade de lixo, a quantidade daquilo que as pessoas, da falta, às vezes no próprio prédio que você mora, as pessoas não têm respeito pelo funcionário que limpa teu prédio e coloca o lixo de qualquer jeito, misturado orgânico. Eu fico doente, eu fico assim, sabe, indignada de ver que às vezes pessoas que têm, né? Você sabe que o vizinho é formado, tem estudo, e como que ele vai fazer isso? Jogar o lixo dele de qualquer jeito? Enfim, aí eu acho que tudo isso é o nosso patamar ainda evolucional, Thelma. Eu acho que nós estamos a caminho e por isso a relevância de nós divulgarmos os princípios da doutrina e, acima de tudo, exemplificarmos sempre, na medida do possível, aonde quer que estejamos, nós possamos fazer isso, mostrar. Não se joga nada na rua, você tem que ser econômica, você não precisa ficar gastando, comprando. Uma coisa é ter o conforto, e isso é inegável, nós precisamos e temos que conquistar. Mas outra é você ser perdulária. Eu lembro uma certa feita que eu fiz um curso de energização lá em Jaú, há muito tempo, um senhor que já desencarnou, e me chamou assim, né? Ele falou: se você desperdiçar uma comida, você cria um karma negativo para você. E eu acho que é muito verdadeiro isso, porque a gente vai aprender só na dor. Quando a gente estiver passando fome um dia, se você for uma pessoa perdulária que não se importa em jogar mantimento fora e fazer tantas outras coisas e agredir o nosso planeta. Aqui em São Paulo, eu não sei por aí, mas está assim, às vezes, insuportável você andar nas ruas com as motos e carros com escapamentos, que é contra a lei, mas a pessoa, ela sozinha, ela consegue poluir com aquele som de uma forma estrondosa. E aí me vem à cabeça, falei, ai meu Deus, queria tanto chamar essa criatura, sentar para um café e falar, filho de Deus, para que essa moto com esse escapamento? Para que este carro? Aqueles carros que às vezes nem, mas eles colocam, né, para fazer, para turbinar, trazendo perturbação. Não é tão gostoso você dormir, ter silêncio, né? Enfim, todas essas questões é falta de conteúdo, de a Entendimento. pessoa ser espiritualizada e ter respeito pelo próximo, ter respeito por todas as coisas. Nós estamos aqui para respeitar o planeta e fazermos a nossa parte muito bem feita, porque nós seremos cobrados por isso. Infelizmente, nós não temos como não viver. Talvez, às vezes me ocorre isso, eu pergunto, meu Deus, né? Numa hora assim que a gente fala, Deus, eu chamo a nave, mas eu sei que eu estou no lugar certo, na hora certa, aqui, vivendo no momento certo. Nós estamos aqui para sedimentar aquilo que nós já fomos outrora, que nós já fizemos lá atrás e que hoje nos causa tanta indignidade, tanta indignação. Então, eu penso que aos poucos essas pessoas todas vão despertando as suas consciências, vão conseguindo ver o conjunto, porque nós não somos seres vivendo sozinhos. Nós precisamos do conjunto, e se nós não respeitamos o conjunto, nós estamos transgredindo. Então, cada um vai responder pelas suas obras. É simples assim, né? É. Infelizmente, a gente gostaria que não fosse, né? Não sei, Thelma, se eu respondi, se eu me